Primeiro, em relação à depressão, que foi um tema que surgiu e depois outras pessoas também perguntaram. Aqui eu acho que há dois erros fundamentais, que é o erro do dualismo, ou considerar a pessoa humana só pelo seu corpo, e outro de considerá-la só a partir da sua alma, psique, mente ou intelecto. As duas coisas estão erradas, exatamente porque do ponto de vista antropológico mais profundo, nós somos corpo e alma. E é claro que a depressão é uma doença psicossomática, é uma patologia mesmo, diagnosticada e empiricamente verificada e testada. Então se sabe que há um afeto na neurologia, na transmissão neurológica, da serotonina, da endorfina, e por isso é necessário tratar nesses termos. Agora é claro que há também um descontentamento moral e uma perda do sentido da vida, como explicava o grande Viktor Frankl. Há um problema de sentido da vida que deve ser também descoberto. Então eu sugiro para quem sofra desse mal, desse problema, enfrentar nos dois âmbitos. Cuidar do corpo com um médico psiquiatra, com um nutricionista, com um fisioterapeuta, com pilates e tudo que puder fazer para dar ao corpo uma espécie de energia física, e também recorrer aos outros elementos constitutivos da personalidade humana, que é a inteligência, a moralidade, a sociabilidade e a espiritualidade. Então buscar se aproximar de Deus, buscar se aproximar dos familiares, dos amigos, da namorada, da família em geral, buscar entender a si mesmo a partir exatamente desse diálogo intelectual com os clássicos e com os grandes autores que passaram por isso, como Dostoiévski, por exemplo, que era muito provavelmente um depressivo, assim como muitos outros autores que têm essa leitura. A vida íntegra e a vida inteira, intensa a que eu me referi, aponta para a virtude da ordem. Muita gente entendeu isso, muita gente perguntou. É um ponto que eu tenho usado muito para minha autorreflexão, para o meu autoconhecimento e para tentar ajudar também meus alunos, amigos e leitores. O que é a virtude da ordem? É articular com inteligência, hierarquia, prioridade, 5 aspectos da nossa vida, que podem ser ilustrados com os 5 dedos da mão. No maior deles, o dedo do meio, é Deus, a nossa relação com Deus, os nossos atos de piedade, que são atos de justiça para com Deus. Se Deus existe, é uma pessoa que nos ama, com a qual nós nos relacionamos, nós temos que dedicar todos os dias tempo para Ele, né? Para ter vida de oração, para praticar a caridade, para praticar o jejum, a esmola, para assistir a Santa Missa, para ler os Evangelhos, uma leitura espiritual e assim por diante. Em segundo lugar, o dedo anelar é o dedo da família. Nós temos que ter um tempo dedicado à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos pais, ligar para eles, visitá-los. A gente não pode nunca deixar a família escanteada em segundo lugar, só porque já é uma relação aparentemente assentada e organizada e aparentemente... Não, a gente tem que se dedicar a eles, pensar neles, ter criatividade, dedicar tempo para conversar, jantar junto e assim por diante. Depois o dedo indicador é o do trabalho. Nós temos que ter um trabalho ordenado, bem feito, com um tempo bem claro, sem deixar que ele seja atrapalhado pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela internet, pelas conversinhas. Na hora do trabalho a gente tem que começar no horário certo, acabar no horário certo, saber o que a gente está fazendo, planejar bem o nosso trabalho a partir de uma agenda, ter metas muito claras, fazer um exame constante para ver se a gente está ou não cumprindo esse trabalho. Depois, o dedo polegar é a nossa vida social, a nossa vida cultural, a nossa vida de relação, os aniversários, as festas, os compromissos, os amigos, o momento que a gente dedica para estar junto com as pessoas que a gente ama, que tem os mesmos interesses que a gente. Isso também é importante. A gente não pode ter uma vida antissocial, né? A gente não pode ter uma vida isolada, de jeito nenhum. E por fim, o dedinho é o tempo do descanso, do lazer, do esporte. De fato, perguntaram aqui se eu tinha tempo para fazer atividade física, o que eu achava da atividade física. A mesma resposta que eu dei em relação à depressão. A gente não é nem só alma, nem só corpo. Então é claro que eu faço atividade física, menos do que eu gostaria, e às vezes preciso escanteá-la e deixá-la
na última ordem de prioridade. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a sociedade, depois o descanso e o lazer. Mas é claro que esse descanso e o lazer, e também no caso da atividade física, é uma obrigação, é algo que a gente deve fazer para cuidar do nosso corpo, para ter um rendimento e um desempenho nas outras coisas desejável. Eu recebi algumas perguntas relativas ao tema da arte e da política, comentando, alguns discordando, outros concordando sobre o meu comentário de que a arte engajada, que é aquela arte que tem uma perspectiva política por trás, que a motiva e que, portanto, perde a sua autonomia estética e é muito mais um panfleto, apenas um instrumento ideológico para transmitir e inculcar na audiência certos valores ou princípios políticos. Esse tipo de arte não deve ser considerada de jeito nenhum um clássico, uma obra-prima, exatamente porque ela não reconhece a liberdade que o artista tem que ter para plasmar na obra de arte a sua visão estética de mundo. É claro que todo artista tem uma concepção política subjacente, tem uma concepção espiritual, tem uma visão de mundo, tem uma mentalidade. E essa visão de mundo, essa mentalidade vai influenciar nos valores que direta ou indiretamente tem na obra de arte. E é claro que a gente pode fazer leitura de sociologia política a partir da obra de arte, aspectos econômicos, culturais, morais, religiosos a partir da obra de arte. Mas o que caracteriza a grande obra de arte, no sentido a que eu me refiro e que eu costumo defender, é exatamente a sua grandeza irredutível a ideologias políticas. Uma obra de arte não cabe nunca numa única ideologia política, numa categorização maniqueísta de direita ou esquerda, por exemplo, que sempre vai depender de contextos históricos relativos. É a isso que eu me referia. Vou dar só um grande exemplo que deveria acabar com essa possibilidade de classificação. Se você pegar os grandes escritores do século XX, o Kafka, o Thomas Mann, o Hermann Broch, o Robert Musil, o Proust, todos esses autores, mesmo Sartre, que era do Partido Comunista, todos esses autores têm uma obra de arte que os transcende e que supera infinitamente essa categorização. Tá? Só isso aqui para começar a conversa. Se você pegar os grandes músicos da Alemanha, por exemplo, que tinham concepções políticas, ora conservadoras, ora revolucionárias, o Beethoven, o Schubert, o Schumann, o Liszt, o Mendelssohn, todos esses grandes compositores não cabem numa obra de arte, meu Deus do céu, o Mahler no século XX. Então isso não quer dizer, é claro, que as suas obras não teriam sido apropriadas por certas concepções políticas, ou que não se possa ver nelas, ou em algum aspecto delas, aspectos de política, concepções políticas. Por exemplo, o Beethoven, na Nona Sinfonia, incorporou a grande a ode à liberdade do Schiller, que era de algum modo uma comemoração à Revolução Francesa. Então, e uma esperança na possibilidade da libertação do gênero humano a partir da Revolução Burguesa. E isso seria de esquerda, isso seria revolucionário, isso seria progressista? Em tese, sim. Né? Mas se for por isso, os nazistas escutavam Beethoven e seriam de direita. Então tudo isso gera uma grande confusão conceitual. O Beethoven também tem uma série de concepções que podem ser consideradas conservadoras ou mesmo reacionárias. Então o problema é que não é que a gente não possa debater isso. O problema é que não cabe, isso não é mais arte, não é mais filosofia da arte ou crítica literária, ou crítica musical, crítica estética, isso já é política. É claro que a gente pode debater no campo da política, na filosofia política, a arte, mas aí a gente já não vai estar considerando a arte no seu aspecto único, incomparável e transcendente. A gente vai estar reduzindo a arte a uma linguagem de expressão social e valorativa e política. Esse é o ponto. Perguntaram também sobre a importância da literatura para a vida íntegra, para a vida intensa. A literatura e as artes em geral expande o nosso campo de conhecimento, o nosso campo de experiência. A gente vive pela literatura muito do que a gente não poderia viver realmente, por assim dizer, pessoalmente. E com isso a gente começa a ter experiências cognitivas sobre uma série de situações humanas e a gente vai alargando a nossa alma. E com isso a gente vai vendo o que é relevante e o que é fútil.
Por exemplo, se você lê o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, né, você vê uma série de aspectos da sua própria vida que você rechaça, que você repudia, porque no fundo você é supérfluo, você é superficial. E isso lhe dá uma cognição moral sobre o que você quer ser, sobre quem você quer ser. Essa é a pergunta da literatura. A literatura nos mostra uma série de tipos humanos aos quais nós pertencemos, arquétipos humanos que nós vivemos também. Então, para ter uma vida intensa e uma vida íntegra, a gente também precisa ter uma vida reflexiva, isto é, uma vida de pensamento acerca da nossa própria existência. E é isso que a grande literatura faz. A literatura nos dá essa intensidade intelectual e uma busca por integridade ou integralidade. Por exemplo, se você lê a vida dos santos, que é decisivo na formação humana de todas as pessoas, você se fala, não é possível que eu me prive dessa experiência tão importante que é da relação com Deus. Muitas pessoas vivem hoje em dia secularizadas, num mundo plano e imanente da vida aqui enraizada no chão. Aí você se depara com a vida dos santos e percebe que eles viveram uma vida transcendente, uma vida vertical, uma vida não só imanente, mas também transcendente de relação com Deus. E diz, bem, eu preciso dessa relação para ser feliz, para ser humano. Essa relação me constitui, então eu vou buscá-la, eu vou investigá-la, eu vou vivê-la.